Queridos companheiros, muita paz para todos. Estamos vivendo um momento novo, transformador, e seguramente, se soubermos aproveitá-lo, colheremos frutos saudáveis que alimentarão gerações futuras. Falaremos sobre a parábola do semeador, cujo livro central, sugerido pela área doutrinária, foi Parábolas e Ensinos de Jesus. Outros livros serviram como fonte de pesquisa e, desde já, agradeço aos nossos irmãos que nos fornecem uma riqueza de conhecimento através das suas pesquisas retratadas nos livros e palestras. Foi justamente num momento conturbado como esse que vivemos hoje, recheado de dores, de comportamentos assustadores e descabidos, que a ação espiritual se fez presente e nos mandou o seu representante maior, encarnando entre nós o divino amigo Jesus, com o objetivo de disseminar o evangelho do amor. Jesus pregou a verdade, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. O título de mestre é o mais comum usado nos evangelhos, quando se refere a Jesus. Mestre é aquele dotado de excepcional saber. É aquele que sempre ensina. O Mestre Jesus agia semelhante aos sábios do mundo, somente falando o necessário, com palavras exatas, portadoras de significados profundos. Como grande educador, ele não apenas pregava, mas exemplificava. Isso também é uma lição para nós. Falar no momento certo, falar o que é necessário, falar aquilo que verdadeiramente vai ajudar, vai amparar, vai trazer lucidez às pessoas. Jesus, preferencialmente, falava através de parábolas, que são histórias muito próximas da realidade. A parábola do semeador fala de semente, de cultivo, algo que fazia parte da vida daquela comunidade de camponeses, homens acostumados a lidar com a terra, com conhecimentos relacionados ao cultivo da terra. Ao pensarmos em Jesus como educador, veremos a sua grandeza, pois as parábolas constituem ainda hoje um dos métodos mais eficientes nas construções psicopedagógicas. Vejam o valor do método de Jesus, que até hoje nós o utilizamos para esclarecimento, utilizando-o como arma, como instrumento para levar, para clarear a mente das criaturas. Vamos falar agora do texto da parábola. Era uma vez um semeador que saiu a semear a sua semente. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou, porque não havia umidade suficiente para que ela germinasse. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e com ela cresceram os espinhos e sufocaram-na. A outra caiu na boa terra e, tendo crescido, deu fruto 100 por 1. Dizendo isso,
clamou Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos, intrigados, sem entenderem muito, perguntaram a Jesus: qual o significado dessa parábola? E Jesus então respondeu: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, se lhes falo em parábolas, é para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Analisando essa resposta, vemos que Jesus, ele ponderava que nem todos chegam a um entendimento profundo da sua mensagem e a absorverão de acordo com seu estágio evolutivo, de acordo com a sua condição intelectual e moral. Ainda o Evangelho nos diz que a parábola do semeador representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Cristo. Essa é considerada a parábola das parábolas, porque ela trata exatamente do objetivo maior de Jesus: trazer o esclarecimento, levar a todas as criaturas um conhecimento novo e elas absorverão de acordo com seu estágio evolutivo. Compreendendo melhor, a semente é a palavra de Deus. Os tipos de solos, o coração das pessoas. Semeador, Jesus ou cada um de nós. Vamos analisar cada tipo de solo e sugiro que avaliemos a nossa condição e com qual tipo de solo nos identificamos. Essa palestra, esse momento que estamos trocando, ele só tem validade se nós fizermos uma avaliação de nós mesmos, porque esse é o maior objetivo, é que busquemos mais profundamente o conhecimento de nós mesmos, sabermos exatamente em que estágio nos encontramos. E isso é o fundamental para o nosso crescimento como ser humano, como espírito reencarnante. O primeiro tipo de solo representa pessoas que ouvem a mensagem, mas o coração está tão endurecido que a semente não consegue penetrar, ficando totalmente exposta, sem proteção. Por isso, facilmente ela é arrebatada. São os espíritos que ouvem, mas não assimilam. A mensagem cai no vazio. É comum, nós conhecemos que as pessoas, por mais que passem por momentos de verdadeira a mensagem de Jesus passando na vida delas, o esclarecimento chegando, mas elas não conseguem assimilar, não conseguem perceber. É um solo estéril ainda. O segundo tipo, macio, mas dentro dele tem uma camada de pedras escondidas que impedem a semente de ser irrigada. São as pessoas que recebem a mensagem com alegria, entusiasmam-se, acham tudo aquilo lindo, maravilhoso, mas quando chega a dor, o sofrimento, todo aquele conhecimento se desfaz. É uma fé sem raízes profundas. São pessoas que acham os conselhos, aquela palavra muito útil, mas para aplicar nos outros, não para si mesmo. Ainda não conseguem perceber em si as necessidades reais. E são pessoas que relutam ainda no egoísmo,
na vaidade, no orgulho, que é muito difícil mesmo nós percebermos em nós. E aí nós caminhamos sem transformação, sem mudanças. O terceiro tipo é aquele que a semente cresce junto com os espinhos e acaba sufocada por eles. Os espinhos são as tentações da terra, riqueza, poder, prazeres da carne, são as ilusões do mundo material, que muitas vezes, ao convivermos com elas, temos a sensação de felicidade, de que estamos plenamente felizes, mas logo adiante nós percebemos que é uma felicidade falsa e aí se desfaz toda aquela ilusão. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item O Homem no Mundo, a espiritualidade nos fala que não precisamos repelir os prazeres da terra. O que quer que fizermos, devemos remontar à fonte de todas as coisas. Então, devemos sempre repensar as nossas vidas, percebendo quais são as verdadeiras prioridades. O que é mesmo que tem significado na nossa vida, significado eterno, porque somos espíritos eternos. Então, devemos buscar aquilo que se constitui na bagagem espiritual para a eternidade. Bacelli é um palestrante espírita que conviveu muito com Chico. E ele nos conta que nos anos 70, Chico era muito convidado para eventos, muitas homenagens, recebia títulos de cidades e, e ele começou a participar de todos esses convites. Mas num determinado momento, ele caiu em si e disse: se eu continuar recebendo esses convites e participando deles, eu vou parar o meu trabalho, eu vou prejudicar a minha missão. E se eu prejudicar essa missão, se eu não cumprir essa tarefa, eu perco a minha encarnação. Então, cada um de nós pense: o que você está fazendo na Terra? Qual o sentido da sua vinda? Qual é mesmo a sua tarefa? Divaldo também, ele nos fala sempre que nas suas viagens ele tem o cuidado de fazer a viagem não para turismo, mas fazer a viagem é para trabalho espiritual. Então ele se reserva e nem todos os convites a passeios, a jantares, ele aceita, porque ele está ali para se concentrar, para se preparar, para passar esta palavra. Então ele tem que ter um controle sobre isso. E são espíritos que têm uma verdadeira consciência do porquê estão na Terra e qual a sua missão e como devem cumpri-la. O quarto tipo é aquele que retém a semente e produz frutos a todo tempo. Ouvem a palavra e são transformados por ela. Verdadeiro discípulo, verdadeiro cristão. A semente encontra solo fértil e frutifica. Temos exemplos entre nós de missionários como Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico e outros anônimos que silenciosamente fazem cumprir a sua tarefa de forma grandiosa. Há uma resposta de Madre Teresa para um jornalista que nos mostra o compromisso com a sua missão. É perguntado a ela: quantas pessoas a senhora já ajudou? E ela respondeu:
Não sei, não contei, mas sei que cada um que morreu nos meus braços morreu com amor e dignidade. Ela não tinha preocupação com a quantidade do que ela fazia, mas com a qualidade naquilo que ela fazia. Então, cada ser que ela acolhia com amor, e é isso que era esperado por Deus na sua tarefa aqui na Terra. Acompanhou a análise? Situou-se em qual tipo de solo você está? O processo evolutivo espiritual passa pelo acolhimento da semente. Os 4 campos da semeadura simbolizam os diferentes tipos de mentalidade espiritual, demonstrando o grau de evolução de cada ser. Somente reencarnações sucessivas de aprendizado poderão fazer com que o aprendiz vá preparando o seu terreno para a colheita. Todos chegaremos à perfeição, porém em ritmos diferentes. O caminho é o mesmo para todos: o bem e o amor. A querida Hermance Dufour, no livro Educação dos Sentimentos, nos fala: o Espiritismo é uma semente viçosa e promissora, cultivada com sacrifício e renúncia por lavradores heróicos. Mas essa semente precisa de um terreno fértil. E é justamente nesse momento de transição que nos compete lavrar o chão, dominar o arado para o plantio de um novo tempo, plantio esse na nossa intimidade. Nós, espíritas, temos o dever de divulgar essa doutrina esclarecedora, levar a compreensão das pessoas sobre o mundo que vivemos, levar a compreensão das pessoas o porquê da dor e do sofrimento. Essa é uma tarefa nossa, por pequena que seja, numa palavra, quando estamos na nossa família, ou fazendo uma palestra como essa, ou conversando num consultório médico e levando a nossa palavra de esclarecimento para as pessoas. Nós tivemos semana passada em nossa casa mais um encontro da família, dessa vez comemorando 20 anos. Uma semente foi lançada, visando conscientizar a família do seu papel de semeadores do Evangelho de Jesus, colaboradores na formação do novo tempo. Nas falas dos palestrantes, foi ressaltada a importância do Evangelho no lar como fonte de construção de valores evangélicos que beneficiarão o eixo familiar e promoverão cidadãos que farão uma sociedade melhor. A responsabilidade da família é muito grande, porque você não está formando um ser apenas na convivência familiar, mas esses seres estarão numa sociedade e levarão toda aquela bagagem de conhecimentos que receberam na família, levarão para a sociedade como um todo. Portanto, temos que educar para ser, educar para conviver bem consigo mesmo e com o outro, porque, afinal de contas, vivemos numa sociedade de relações. Somos solo, mas também somos semeadores. A semente deve ser lançada para todos os corações, ou seja, em todos os solos. Jesus não escolhia a quem levar a semente da boa palavra. Ela pode germinar em diferentes contextos. Semeie a sua semente. Não fique de braços cruzados porque não sabe qual irá prosperar.
dê oportunidade a todos. Bezerra nos fala: somos semeadores do tempo melhor, somos promicultores da era nova. A colheita que faremos em nome de Jesus caracterizar o trabalho. Bezerra sempre nos trazendo grandiosas reflexões e sempre nos chamando a atenção sobre a nossa tarefa neste planeta chamado Terra. Esse é um mês muito especial para as nossas casas Cristo Redentor e Escola da Boa Nova, pois comemoramos o nascimento na última encarnação do nosso fundador, Juventino Ferreira de Souza, carinhosamente chamado de jovem, que não por acaso nasceu num mês tão florido, tão cheio de luz, assim como ele que cultivou as flores enquanto viveu aqui na terra. Se suas mãos eram tão generosas com a terra, seu coração foi um terreno fértil para o Evangelho de Jesus, germinando e dando frutos como nós, alguns produzindo 30%, outros produzindo 50% ou 10%. Somos eternamente gratos ao nosso querido jovem por ter levado adiante a sua tarefa e nos ter legado essas casas de amor que nos acolhem e nos alimentam de conhecimento e fé. Fé essa que se materializa em esperança. Parabéns, semeador querido. Beto Guedes, na canção Sal da Terra, nos convoca a uma reflexão envolvendo a base, o centro da mensagem de Jesus. E no final ele diz: deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor. O sal da terra, amor. O sal da terra, amor. Obrigada pela oportunidade de trabalho.